É claro que as comunidades do movimento de Jesus, no princípio, souberam desta boa notícia não desde o princípio da vida de Jesus, quando começaram a conhecer olhos dos olhos. Quando Jesus nasce, ninguém dá por nada, nem a sua mãe e o seu pai sabem de nada. Nasce como nasce qualquer menino ou menina, neste caso menino. As comunidades só sabem, e aliás Maria, a mãe dele, só sabem disto depois da morte crucificada de Jesus. E de terem percebido que a morte crucificada de Jesus, afinal, Deus não estava com o crucificador, mas com ele crucificado. Que é o que quer dizer a ressurreição. E se estava com ele, então há que ser igual a ele e não ser como o imperador ou como os do templo. Há que ser homem e mulher como Jesus, não como César de Roma, ou como o sumo sacerdote, ou como a hierarquia. Depois que se abriram à fé em Jesus, e mais tarde à fé de Jesus, Jesus crucificado, ressuscitado, é que as comunidades perceberam que Jesus, embora filho de um pai e de uma mãe, como qualquer de nós, é também, e sobretudo, o filho primogênito, o primeiro de uma multidão que somos todos nós, de Deus. Porque o mesmo Deus que ressuscita Jesus dos mortos, isto é, que se coloca do seu lado e lhe dá razão, e com isso desacraliza e derruba, desautoriza, descredibiliza todos os poderes, a começar pelo da hierarquia religiosa e pelo do império. Também pode fazer de um filho de homem e de mulher o seu filho muito amado. Claro, mesmo Deus, que se coloca do lado de Jesus, o crucificado maldito, e lhe dá razão, diz: tu é que está certo. Faz de um filho nascido de um homem e de uma mulher o seu filho muito amado, quando ele é homem e mulher assim como Jesus. Revê-se nele. Só que deste modo Maria passou de serva do Senhor, como está lá no relato, na linha do serviço, na linha do servo de Yahvé, do profeta Isaías, passou a senhora, a deusa, até a maior de todas, a deusa das deusas, e depois a única, com muitos nomes, mas só sempre a mesma. Como tal, tem sido desde então adorada, idolatrada, nos templos e nos santuários. Primeiro nos santuários que foram naquele tempo das deusas do politeísmo, no tempo do Império, e depois em santuários erguidos expressamente em sua honra, que nisso o Império era pródigo, mãos largas, erguia basílicas por tudo quanto é sítio, para agradar à hierarquia e tê-la na mão. As populações, embora nunca tivessem sido verdadeiramente evangelizadas, deixaram de ser oficialmente politeístas, que ainda eram objetivamente. O politeísmo era proibido no Império. Então passaram a ser consideradas, da noite para o dia, católicas e cristãs, todas de Jesus. Elas eram, na verdade, e continuam a ser ainda hoje, politeístas e, sobretudo, de deusas, mais do que de deuses. Na sua matriz mais profunda, são politeístas, mergulhadas nos seus medos ancestrais, como é próprio de todos os politeísmos e de populações politeístas, nos seus cultos alienantes, ópio do povo, resignadas, conformadas, submissas, obedientes,
à hierarquia, uma espécie de animais de carga, carne de canhão, para o poder político utilizar, onde muito bem entender. Servos de gleba, seres humanos à imagem e semelhança de Jesus, o homem por antonomasia. Não se vê. Até gostam de sofrer e do sofrimento, em vez de lutarem até à morte contra o sofrimento, como fez Jesus, historicamente. A Igreja e o Império, depois de Constantino, aliados, nem tiveram muito que fazer para satisfazer estes desejos das populações politeístas. Não tiveram muito que fazer. Foram buscar outra vez os sacerdotes das deusas e dos deuses que estavam no desemprego. Reabriram os velhos santuários. Colocaram lá as mesmas imagens e instituíram os mesmos cultos, apenas com uma diferença meramente acessória, secundária, não substantiva. Os cultos já não se podiam classificar de politeístas, mas sim de cultos católicos, mariano-católicos. Tudo fizeram sem quaisquer escrúpulos para os responsáveis eclesiásticos. Porque, segundo eles, já não havia deusas nem deuses. Decretaram que não havia e pronto. Apenas havia Nossa Senhora, a Senhora de muitos nomes, tantos quantos as necessidades reais das populações, que continuam, sem respostas satisfatórias no dia-a-dia, e então criam um deus ou uma deusa para cada carência que sentem, e para essa carência não encontram satisfatória solução, e então criam uma deusa ou um deus que vão invocar, a quem fazem promessas, tentam negociar para ver se obtêm aquilo de que necessitam. Mas os responsáveis católicos diziam que eram muitos nomes, mas era só uma realidade. Era sempre a Mãe de Jesus que estava subjacente a esses nomes e nessas imagens. Mas eram as mesmas imagens de antes. Nunca falaram verdade. Essas imagens, esses nomes nunca são, esses títulos nunca são de Maria. Nunca foram. Nunca serão. É tudo mentira! Se insistirmos em dizer que são, estamos a cometer um pecado contra o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Pois negamos a verdade conhecida por tal. E um pecado também, não só contra o Espírito Santo, é um pecado também contra Maria, a Mãe de Jesus. Mulher simples, de uma aldeia que nem vinha no mapa, Nazaré. Mãe de um filho que acabou maldito, oficialmente maldito, ao abrigo da lei de Moisés. É um pecado também contra Maria, a Mãe de Jesus, que de modo algum se pode reconhecer em nenhuma das muitas imagens de virgens e senhoras que por aí proliferam por todo o mundo católico. De modo algum se pode reconhecer. É uma indignidade que se comete contra Maria.